Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o time do Grêmio que não conseguiu ganhar do Ceará. Sim, o Grêmio empatou com o Ceará pelo placar de 1-1 e a minha grande bronca, sabe? Eu tô falando praticamente o dia inteiro aqui no canal e nos espaços que eu tenho na TV e na Rádio Bandeirantes. O Renato, ele cometeu uma renatice, como disse um ouvinte da Rádio Bandeirantes na nossa jornada esportiva, porque o Grêmio não precisava preservar tanto os jogadores e o Grêmio teve uma dificuldade muito grande com o Ceará. Para quem não viu o jogo, o Ceará fez um gol aos 43 minutos da primeira etapa. O Grêmio foi para o intervalo perdendo de 1-0 para o Ceará. E o Grêmio voltou pior do que o Ceará no começo do segundo tempo. E o Grêmio conseguiu encontrar um gol com o Tassiano, numa jogada que começou com o Orejuela, foi pro PP, e aí o PP cruzou, o Orejuela não alcançou, e o Tassiano fez o gol de empate do Grêmio. Senhores, são duas rodadas do Campeonato Brasileiro, não tem explicação preservar jogador. Ah, tira quem tá no departamento médico, que é o Matheus Henrique, você tira quem tá com problema pessoal, que é o Jean-Pierre, e ponto final. Você tem os dois melhores zagueiros do Brasil, aí você não pode usar pelo menos um, Jeromel ou Kahneman. Você tem um centroavante que é um dos melhores do Brasil, hoje é um dos artilheiros no futebol brasileiro, que é o Diego Souza, e aí você não pode usar, por quê? Porque o Renato decidiu que tinha que ser assim. Senhores, não adianta preservar nesse momento, porque lá na frente o Grêmio vai ter que preservar de novo. Sabe por quê? Porque lá na frente o Grêmio vai ter Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Então quando chegar setembro, outubro, novembro, o Grêmio vai ter que preservar. Então, nesse momento, o Grêmio ganhou do Fluminense o primeiro jogo e foi jogar contra o Ceará. São os dois primeiros adversários do Grêmio, não são concorrentes ou favoritos ao Campeonato Brasileiro. São times que vão lutar para não cair. Então é obrigação você ganhar em casa, como ganhou do Fluminense, e é obrigação você pelo menos tentar ganhar do Ceará. Eu não sei se com o time titular o Grêmio conseguiria ganhar do Ceará, mas seria muito mais fácil encarar o Ceará com um time titular do que com um time preservado. O Renato preservou jogadores e futebol no Ceará. Senhores, Campeonato Brasileiro é campeonato de regularidade. E aí quando você critica, eu tenho recebido algumas críticas assim, Bagé, mas você é gremista e não para de criticar o Renato. Sim, quando eu posso elogiar, eu elogio, quando eu posso criticar, eu critico. Eu sou um analista de futebol. E o Grêmio não jogou nada. Aliás, não tem mais explicação o Thiago Neves com a camisa do Grêmio. O Thiago Neves entra com a mesma vontade que eu tenho de acordar 4 da manhã para correr pelas ruas de Porto Alegre. É a mesma vontade que tem o Thiago Neves quando está em campo com a camisa do Grêmio. Ele não tem comprometimento, ele não se apresenta para o jogo. Então o Grêmio hoje, em determinado momento, dependeu do Tassiano. E aí quando coloca o Thiago Neves caminha em campo. Então não tem explicação nesse momento você defender um time que tem condição de buscar título. O Flamengo perdeu os 2 primeiros jogos. O Grêmio tinha tudo para ter vencido os 2 primeiros jogos. Porque lá na frente o Flamengo é concorrente ao Campeonato Brasileiro. Não o Ceará, que o Grêmio entregou ponto. Aí tem gente comemorando, não, mas tem 6 pontos disputados, conquistou 4, mas conquistou 4 de 6 altamente possíveis. Foi um desperdício o que o Grêmio fez jogando em Fortaleza contra o Ceará. Em determinados momentos, o time do Ceará jogou mais que o Grêmio. Em determinados momentos, o Guto Ferreira apresentou mais armas que o Grêmio. E o Grêmio, mesmo com um time descaracterizado, tem mais qualidade que o Ceará, só que daí faltou entrosamento. O gol que acontece do Kleber aos 43 minutos, centroavante de 1,99 m do Ceará, era pedra cantada o dia inteiro. Olha, tem que marcar o Kleber. E aí sabe o que aconteceu? Falta de entrosamento no sistema defensivo, porque o David Braz, que era o zagueiro da direita, estava na esquerda. E aí quando ele tenta correr não dá tempo, e aí quem chega para tentar cobrir ele é o Rodrigues, só que daí já não dava mais tempo, porque o Kleber subiu mais do que todo mundo e guardou. O Renato precisa parar de fazer renatices. O Renato definiu, depois de um período de pandemia, em que ele mesmo teve de férias durante 4 meses, que ele teria que preservar numa segunda partida. Eu vou fazer uma composição de tabela para vocês entenderem o porquê que eu estou criticando a maneira, a postura e os pontos que o Renato deixou com o Grêmio lá contra o Ceará. Por exemplo, o próximo jogo do Grêmio, no final de semana, vai ser contra o Corinthians. O Corinthians ganhava de 2-0 do Atlético Mineiro essa noite e perdeu de virada. O Corinthians vem mordido para dentro da casa do Grêmio. Então o Grêmio tinha a obrigação de ter esses 6 pontos, os 3 primeiros conquistados em casa contra o Fluminense e esses que deixaram lá no Ceará. Porque o Grêmio teria um comprometimento de jogar com um pouco mais de sangue doce. Agora o Grêmio vai ter que ganhar dentro de casa do Corinthians. Sabe por quê? Porque o Corinthians é time do tamanho do Grêmio. O Corinthians é camisa pesada do tamanho do Grêmio.
Então, nesse momento, nesse Campeonato Brasileiro que te cobra regularidade, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, nós estaremos, imprensa, torcedores, fazendo cálculos para ver de que maneira o Grêmio consegue novamente entrar na vaga de Libertadores da América. A vaga de Libertadores da América não é mais mérito para time com investimento do tamanho do Grêmio, é obrigação. Porque você tem 20 clubes, 4 classificam de forma direta, mais 2 de forma indireta, mais o campeão da Copa do Brasil. Se tiver brasileiro campeão da Sul-Americana, entra também. Se tiver alguém que conquistou a vaga pela Copa do Brasil ou pela Copa Sul-Americana que está no G4 ou no G6, ele abre uma 9ª vaga. Você consegue daqui a pouco 8, 9 vagas de um total de 10. Então a Libertadores tem que ser comemorada pelo Ceará, pelo Fortaleza, pelo Atlético Goianiense, pelo Goiás, pelo Bahia, não pelo Grêmio. O Grêmio tem a obrigação de buscar o Grêmio tem que buscar a parte de cima. O Grêmio tem que tentar título. E o Renato fica de laiá. Renato, chega de renatice. O Renato preservou jogadores e futebol no Ceará. Mas eu tenho certeza que a direção do Grêmio vai cobrar o Renato. Eu tenho certeza que vai cobrar. Porque não dá para o Renato mais ir numa entrevista coletiva, primeiro pedir para a direção fechar a boca, terminar com a coceira na língua. Depois ele dizer, não, eu vou preservar. Mas vai preservar por quê? Tá preservando o quê? O time para enfrentar o Caxias daqui um mês, em setembro, pelo Campeonato Gaúcho? E quando tiver paralelo ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, qual vai ser a alternativa de time? Senhores, não é terra arrasada, o Grêmio não perdeu, o Grêmio empatou. Só que o Grêmio empatou um jogo que ele jogou no lixo. Porque o Grêmio tratou o jogo, tratou o Ceará mais ou menos assim. Eu posso botar qualquer time de guri lá no Ceará que eu vou conseguir voltar de lá com um resultado bom. Quando você joga com um adversário inferior, empate não é bom resultado. Quando você joga com um adversário inferior, bom resultado é vencer. Só o que falta a partir de agora é o Grêmio começar a comemorar empate contra o Ceará dentro de Campeonato Brasileiro. Renato, chega de renatices. Abraço todo mundo aí. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Abraço, até daqui a pouco.